desse livro que nós estamos falando aqui. Então, me pergunto o contrário. Por que não estar na escola? Né? Por que a gente tem que aqui barrar a Bíblia dentro da escola? Não, nós precisamos aqui, vamos ter a oportunidade hoje de permitir que ela seja utilizada como fonte de informação, de conhecimento, de riqueza. É um recurso muito rico. Então, eu venho aqui pedir aos novos vereadores que possam votar favoravelmente a esse projeto. Não é obrigatório. Os alunos também que não quiserem participar têm a liberdade. O projeto fala isso. Não é um projeto religioso, mas é um projeto de consulta, de informação. E não tem nada aqui que vá constranger ou que vá falar de religião. Nós não estamos trazendo aqui como material religioso. Muito bem falou, né, o vereador Vanderlei, que até poderia ser, mas não é esse o objetivo. O objetivo é enriquecimento do conteúdo dentro das escolas. Então, com muito carinho, eu quero pedir aos nobres colegas o nosso voto sim nessa tarde, para que a Bíblia possa ser consultada dentro das escolas. Obrigado, vereadora. Para discutir, vereador Cláudio do Mundo Novo. Muito bem, presidente. Boa tarde, a senhora, secretário, líder de governo, aos vereadores e toda a galeria. Olha, o que me encanta no parlamento é exatamente isso. É esse diálogo em relação a ensinar, a promover, a educar, a corrigir. E dentro da Bíblia existe tudo isso. A Bíblia foi feita por Deus, inspirada por Deus. A Bíblia não foi feita por um Zé Ruela, não. A Bíblia foi feita por inspiração do Espírito Santo. A Bíblia é feita para ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus, a se encontrarem consigo mesmas. A Bíblia foi feita para direcionar, é um caminho. A Bíblia é o caminho, porque Jesus é o caminho. E eu quero parabenizar aqui a vereadora Flávia Borges por esse projeto, porque ela está pensando na educação das crianças. A criança vai ler a Bíblia, a criança vai se encontrar na palavra de Deus, ela vai ter uma experiência ali da vida histórica de Deus, da criação do mundo. Ela vai ter ali a oportunidade de ter uma experiência com os valores cristãos, porque a palavra de Deus nos traz isso. Quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando no seu coração. Quando você lê a palavra de Deus, é cura interior, presidente. Deus te cura quando você lê a palavra. Deus liberta o seu coração da angústia, da mágoa, da decepção, das traições. Deus te ensina o caminho da verdade. Deus te ensina os caminhos das boas companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então, por que não colocar a palavra de Deus nas escolas, seja municipais, seja estaduais, enfim, as crianças vão ter a liberdade de lê-las, de ler a palavra, de buscar essa experiência de conhecimento da fé, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela com outras religiões, enfim, vai ter a experiência de Deus ali, por que não? Ora, a palavra de Deus é maravilhosa, gente. Eu sou um homem realizado na minha igreja católica, inclusive, porque tive a experiência de ler a Bíblia inteira, inclusive, já li ela toda. São 73 livros que nós temos, que graça de Deus, que bênção. E, inclusive, a Bíblia nos inspira também cânticos, músicas. Quantas músicas hoje, na minha comunidade, inclusive, Mundo Novo, há 20 anos foi fundada por um cantor, por um compositor, chama Eros Biondini, que, inclusive, nós temos aí um grande evento na nossa cidade, agora dia 18 de maio, que é o Cristo é o Show. Nós vamos colocar 15 mil pessoas no Mineirinho para experimentar a palavra de Deus cantada. Olha que delícia. Obrigado, Jesus, por essa experiência. Obrigado, meu Deus, por estar aqui no parlamento e falar do Senhor aqui dentro.
falar da sua graça, da sua bênção, que é a sua palavra. E que esse projeto, vereadora, realmente seja um projeto aprovado, e vamos aprová-lo aqui, que vá à sanção lá do nosso prefeito, né, Álvaro Damião, e que as escolas possam adotar isso rapidinho, para as crianças terem a oportunidade de pegar a Bíblia, ler, e depois fazer uma oração, depois levar para os pais na sua casa. Quem sabe uma criança consiga, depois de lê-la, levar essa experiência para a sua família, para a sua casa, ter essa graça de ser convertida, renovada, restaurada, curada pela palavra de Deus. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus os abençoe. Parabéns, vereadora Flávia Borja. Obrigada, vereador. Para discutir, vereadora Cida Falabella. Boa tarde, presidente. Fernanda Pereira Altoé, boa tarde, secretário. Hoje, Bruno Miranda, boa tarde, plateia, colegas. Eu gostaria de dizer que eu sou católica de formação, sou devota de Nossa Senhora Aparecida, já contei isso aqui algumas vezes, rezo de noite, peço muita proteção para o anjo da guarda, para o Espírito Santo, assim como também tomo a bênção do Pai Ricardo, como frequento o terreiro, como tem um Buda lá em casa, porque Deus não é uma pessoa, não é um ser único. Existem muitas possibilidades de Deus e muitas possibilidades de leitura de Deus. E o nosso colega aqui antes disse que a Bíblia não é um livro, ele é uma religião, é Deus que é a Bíblia. Então, e o nosso colega anterior também disse que é exatamente para a gente formar a opinião das crianças. O que eu estou vendo é que tem um projeto que parece bem simples, respeitoso, que vai respeitar quem não quer assistir a aula, que vai ser, talvez, num momento específico, que é um recurso paradidático, mas que, na verdade, o que a gente está vendo sendo pregado amanhã as escolas de Belo Horizonte vão ler a Bíblia, como se fosse uma obrigação. E, com isso, eu não posso concordar. Mesmo sendo católica, eu não posso concordar. Por quê? Uma religião que tem as religiões cristãs que têm essa hegemonia na sociedade, se você coloca o estudo da Bíblia dessa forma, como um projeto simples, ela vai se tornar presente na escola de uma maneira que pode, inclusive, afetar as raízes de outras religiões, dessas crianças, dessas famílias que passam a ser mal compreendidas, perseguidas, ou até a liberdade de algumas famílias que não têm religião, nem por isso são pessoas piores. É um direito que a gente tem. Tem pessoas que não acreditam em Deus, tem pessoas que não acreditam, e essa pessoa não pode valer menos do que eu. Então, eu acho que o que a gente está debatendo é algo muito sério, e também é uma coisa, gente, a escola, o recurso paradidático, ele é feito na autonomia da escola, da sala de aula, a partir da LDB, mas o recurso paradidático, ele é aplicado com muita liberdade dentro daqueles parâmetros para complementar determinado estudo. Se uma professora achar que é importante ler uma parábola da Bíblia, ela vai ler, isso não está proibido em lugar nenhum, né? O Bertolt Brecht, que foi um comunista de carteirinha, um homem que lutou contra o fascismo, ele amava a Bíblia, ele usava a Bíblia e a inspiração bíblica das parábolas para escrever seus textos, que não tinham nada de religioso. A Júlia leu um pedaço ali do Cântico dos Cânticos. Foi dos Cânticos, você leu? Que é lindo, que tem sensualidade, que fala das partes do corpo de uma mulher. Isso também é a Bíblia. Então, assim, não há nenhuma vedação, mas quando a gente coloca um projeto que apresenta a leitura da Bíblia, e pelas falas aqui a gente vê que não é só no aspecto de livro, de história, de literatura, que obviamente ele também é, o objetivo é outro, é fazer de Belo Horizonte a capital que mais lê a Bíblia, é fazer de Belo Horizonte a capital que tem a Bíblia dentro das escolas, e com isso a gente não pode concordar, porque o Estado é laico, a escola tem que dar espaço para a pluralidade das religiões, das manifestações religiosas. Então, gente, eu vou me permitir fazer uma brincadeira aqui com o nosso amigo maravilhoso, rapper, Mano Brown, que diz assim: Jesus é um cara legal, o que quebra é o fã-clube. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Para discutir, vereador Neném da Farmácia. Boa tarde, Fernando. Deus te abençoe. Bom ter você, o secretário. Deus abençoe cada um de vocês, todos da casa. Abençoe toda a galeria. Gente, eu quero falar uma coisa simples aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Jesus, ele não ama, ele não deixa de amar. Ele é o amor. Ele é perfeito, é o único perfeito que houve na terra. Ele é sem mancha, sem mácula, sem mancha nenhuma. Por isso ele é um Deus que foi estado na terra, morreu e ressuscitou. A Bíblia, desde o começo, ela tem confrontos. Quando você vê a passagem, até ontem eu falei aqui no plenário, do jovem rico, ali é um confronto. Ele chega e fala que cumpre os 10 mandamentos. Jesus confronta para ela, ainda te falta alguma coisa. A insensibilidade, essa falta de saciar do povo, é simplesmente que ela ainda não achou o que falta nele, o que falta em cada um. O que mais falta é o amor próprio e mesmo assim o amor ao próximo, que o respeito, a tranquilidade e a paz de viver. A Bíblia, ela traz paz para o mundo inteiro, sem usar armas. Ele não precisa de tanques de guerra. O que trouxe paz para o mundo foi Jesus, essa presença espiritual na vida das pessoas, é que evita a pessoa de não querer roubar, de não querer maltratar o outro. É pela palavra de Deus que há um parâmetro da vida na terra, é através de Jesus Cristo, e as pessoas não percebem. Acho que quem traz paz para a cidade é a polícia, é isso, é aquilo, que é proteção. A nossa proteção verdadeira é Jesus Cristo. É aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente tem para dar. E o que você tem para dar, muitas vezes, é aquilo que você mesmo fala. Então, na parábola do jovem, até Pedro, o discípulo, questiona Jesus, quando ele fala, nós doamos tudo, e agora, Jesus? Gente, o que mais que Deus tem que te dar mais? Quem matou Jesus? Foi o próprio Pai, foi o próprio Deus, que é o dono da vida. Ele matou o próprio Filho, para que você tenha vida, vida em abundância, é vida de paz, de tranquilidade e de muito amor, e que isso possa gerar aqui nesse plenário. Gente, não devia nem discutir se pode ou não pode ler uma Bíblia. O que a Bíblia faz na vida de uma pessoa? Um alcoólatra se liberta, Deus muda a história de pessoas. Eu tenho várias pessoas que eu sei que Deus me usou para tirar até das ruas. Como vai questionar uma leitura que te cura das coisas, que te faz pensar um pouco melhor, de você se encontrar como pai, como filho, como pessoa? Como a leitura dessa, num país onde o funk de palavrões, carnaval, que a soma dele, eles dizem que dá lucro, ele dá prejuízo daqui 9 meses, ele dá prejuízo até quando? Com tantas doenças, com tantos nós viciados, e nós não falamos nada, nós aceitamos, mas a leitura da Bíblia é um problema, não dá para entender, é complicado. Deus abençoe. Obrigada, vereador. Aproveitar para anunciar a presença do vereador Maguinho Nóbrega, de Cataguases, do Republicano. Seja bem-vindo à Câmara Municipal. Para discutir, vereadora Júlia Santos. Primeiro, deixar muito negritado, presidenta, que a gente não está aqui dizendo que a gente é contra a Bíblia, não, tá? Tem uma galera já distorcendo, inclusive, anterior, até mesmo a votação, já tem circulado nas redes sociais um processo de distorção, inclusive enquanto a esquerda, né? Como se a gente fosse aí cristofóbico, coisas do tipo. A gente deixar muito negritado que nós não somos contra a Bíblia. E dizer mais uma coisa também, aqui não é o púlpito de uma igreja, que as pregações sejam feitas nas igrejas. Aqui é um espaço onde a gente vai discutir, propor, fiscalizar leis. E dizendo disso, eu manifesto contrariedade ao projeto, principalmente porque ele não observa os princípios constitucionais básicos. Ele fere a Constituição Federal, que reconheceu que o nosso país é um Estado laico, significa que ele não deve promover, favorecer, privilegiar qualquer tipo de crença ou religiosidade em detrimento de outra. O artigo 19 da Constituição Federal, no 5º inciso,
e na primeira lei orgânica de Belo Horizonte são claros ao vedar subvenção de cultos religiosos ou igreja pelo poder público. Porém, aprovar esse PL seria rasgar as leis e permitir que alianças entre o poder público e a religião sejam mantidas, coisa que a gente está vendo acontecer aqui costumeiramente nessa casa. Portanto, esse projeto deveria ter sido rejeitado na CLJ, porque a ausência de constitucionalidade e legalidade, a obrigatoriedade da leitura, ou até mesmo uma sugestão, como vem as colegas colocando aqui, um livro sagrado de grupos religiosos específicos. Hoje, por exemplo, se os meus companheiros, meus colegas não têm conhecimento, há mais de 350 terreiros em Belo Horizonte. Isso quer dizer que tem mais terreiro do que bairro em Belo Horizonte. Eu estou falando de um segmento específico, sem falar nas pluralidades das outras religiões em Belo Horizonte, que o projeto não leva em conta essa pluralidade religiosa. A Bíblia, ela pode ser sim abordada nas escolas, assim como o Corão, a Torá, e não veda as tantas outras expressões religiosas, desde que com equilíbrio, pluralidade e sobre critérios pedagógicos. Isso não foi discutido, esse projeto não foi discutido com o MEC, por exemplo. No entanto, a apresentação do projeto, a forma com que ele é feita de inserir a Bíblia nas escolas, por exemplo, ele não prevê, inclusive para os alunos que não querem participar desse movimento, outra função e uma outra atividade durante o tempo que está na escola. Além de tudo, ele pode sim causar constrangimento, ao contrário do que foi dito aqui. Ele pode causar exclusão de crianças pertencentes a outros grupos religiosos, que não seguem a mesma religião. Outra questão, o projeto não deixa muito nítido qual Bíblia será utilizada nas atividades. Afinal, tem Bíblia católica, protestante, edições judaicas. Cada uma delas tem livros diferentes. Isso não foi colocado no projeto. As traduções das teologias embutidas. O poder público vai ser responsável por essa escolha? Isso o projeto também não diz. Quais serão os critérios utilizados para definir quais são os capítulos, quais são os versículos a serem lidos. Afinal, como já foi dito aqui, como um texto literário, tem o seu conjunto de livros bíblicos e apresentam um conteúdo que talvez poderia dizer, até mesmo inapropriado para crianças. Por exemplo, como aí já se valeram da Bíblia em outros momentos, em Deuteronômio, ele indica o apedrejamento de crianças desobedientes. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Isso está na Bíblia. Em Números, por exemplo, agora, pois, matai todos os meninos e deixai com vida somente as moças que não conheceram o homem. Isso também está na Bíblia. Se o homem achar uma virgem e forçar, deverá pagar e casar-se com ela. Isso também está na Bíblia. A Bíblia é cheia de outras confissões religiosas, ou seja, o próprio texto bíblico reconhece a pluralidade das religiões. Melquisedeque era rei de Salém, e não era sacerdote de Deus, e foi reconhecido, Abraão reconhecido como superior, Ruth e tantos outros. Então, o que a gente está discutindo aqui não é a não leitura da Bíblia, é como isso pode proceder nas escolas, levando em cuidado principalmente as crianças e adolescentes que serão afetados diretamente. Mais uma vez, para negritar, presidenta, nós não estamos aqui nos posicionando contra a Bíblia. A gente está se posicionando contra um projeto que não leva em cuidado, em consideração, as crianças e adolescentes que serão afetados diretamente. Obrigada. Eles me deixaram passar na frente. Para discutir, vereador doutor Bruno Pedralva. Boa tarde, Fernanda, no exercício da nossa presidência. Gente, boa tarde para todos e todas. Todo respeito à fé cristã, todo respeito a todas as formas de fé, todo respeito às pessoas que não têm fé. O Estado é laico, está escrito na Constituição da República Federativa do Brasil. Não é isso, advogados e advogadas presentes? E, portanto, uma lei municipal inserir um livro de conteúdo religioso, né, ainda que tenha os seus elementos históricos, culturais, como parte obrigatória, né, do ensino, é um desrespeito aos princípios
constitucionais da República Federativa do Brasil. Não tenho a menor dúvida que as pessoas podem e devem estudar a Bíblia, como devem estudar todas as outras formas, né, de ser e estar no mundo. Agora, o que eu fico muito curioso é o seguinte, que a direita, particularmente uma parte da direita, o povo da extrema-direita, quer um Estado gigante para regular como as pessoas rezam, oram ou deixam de rezar e orar. Quer um Estado gigante para regular como que as pessoas amam. Quer um Estado gigante para regular como que as pessoas se relacionam umas com as outras, mas quer um Estado pequenininho para garantir direitos sociais, para garantir salários dignos para os trabalhadores e para as trabalhadoras, para garantir o acesso à saúde, educação, assistência social. Curioso isso, né? Estado máximo para reprimir o povo na sua liberdade de ser, agir e amar. Estado mínimo para garantir direitos. E finalizo lembrando do seguinte, todo mundo sabe que esse projeto é inconstitucional. Se a PGM não orientar o veto, vai cair na justiça. Para que isso, gente? Chega, não é papel dessa Câmara discutir comportamento. O papel dessa Câmara é discutir os problemas reais do povo de Belo Horizonte e enfrentar os problemas reais do povo de Belo Horizonte com política pública para melhorar a vida do povo. Então, não a essa proposta de projeto de lei. Obrigada, vereador. Para discutir, vereador Elton Júnior. Obrigado, presidente. Essa oportunidade aqui, eu acho que é muito boa para eu contar um pedaço da minha trajetória pessoal, que eu sou um jovem que tem berço evangélico, fui criado na Assembleia de Deus, minha família toda tem essa cultura religiosa como muito importante, e aí depois disso também fui estudar num colégio que era jesuíta, tive a formação muito próxima do cristianismo, e isso foi muito positivo para mim. E eu estou contando isso para mostrar que a minha trajetória se encontra com o que a gente está discutindo aqui hoje. Eu li o projeto da vereadora Flávia, entendo que é um projeto que não quer ser beligerante, quer ser respeitoso, não é um projeto que impõe nada, que é autorizativo, mas, ao mesmo tempo que eu tive uma formação religiosa evangélica, eu entendo que essa não é a formação de todas as pessoas de Belo Horizonte. Então, do mesmo jeito que eu gosto que a minha fé seja respeitada, eu também quero que a fé de terceiro seja respeitada. E qual que é o meu receio aqui? O meu receio é que essa casa não tenha tanta boa vontade em votar projetos de outras religiões com o mesmo perfil, quanto está tendo para votar projetos de matriz cristã. Então, eu queria promover essa reflexão junto dos colegas e também lançar esse desafio, que os apoiadores do projeto, a vereadora Flávia, se externarem aqui publicamente, que terão a mesma boa vontade com as outras religiões, como estão tendo com a religião cristã, eu me disponho, inclusive, a votar o projeto, porque é autorizativo, não impõe nada, pelo contrário, reforça a autoridade máxima que temos dentro da sala de aula, que é o professor. Vai ter autorização para fazer ou também para não fazer. Mas isso não pode ser só para a fé cristã, tem que ser para todas as fés. Então, eu queria propor esse desafio aqui para a bancada mais conservadora, que está com esse projeto hoje. Tive a oportunidade de falar diretamente com a Flávia, né, que é importante que a gente tenha essa perspectiva para todas as religiões possíveis, porque do mesmo jeito que a gente pode ler a Bíblia, a gente pode ler a Torá, a gente pode ler o Corão, a gente pode ler o livro Mórmon, e está tudo bem. Belo Horizonte é a cidade da diversidade. Todas as fés têm que ser respeitadas. Então, fica aqui esse desafio de, se a gente tiver a boa vontade com as outras religiões, podemos, inclusive, votar junto com a leitura facultativa da Bíblia como recurso paradidático. Muito obrigado, presidente. Obrigada. Para discutir, vereadora Luísa Dulce. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, colegas. Bom, esse projeto que a gente está aqui apreciando hoje, né, do uso da Bíblia como livro paradidático nas escolas, acho que já ficou evidente para todas as pessoas que estão aqui que não é um projeto para avaliar o contexto, o conteúdo da Bíblia, né, que a Bíblia é um livro rico, que a Bíblia é um livro milenar, que tem conhecimentos que são ricos e úteis, né, para todas as pessoas. Agora, o que a gente está avaliando aqui é um projeto que tenta, assim, passar por cima, né, de valores que são valores democráticos, republicanos, como o nosso colega Bruno Pedralva bem lembrou aqui, né, o Estado é laico, isso está na nossa Constituição, e um projeto que tenta passar por cima de políticas públicas que são construídas a partir de regras, né, que tem instâncias de avaliação, que tem comitês técnicos, nós temos um Conselho Nacional de Educação, nós temos um Conselho Municipal de Educação, a SMED, que é a nossa Secretaria Municipal de Educação, tem um comitê para avaliar que tipo de livro é levado para as crianças das escolas de Belo Horizonte. E eu estou falando aqui, assim como o meu colega Elton Júnior,
além de cristão, também me formei numa escola religiosa aqui de Belo Horizonte. E essa escola me ensinou a ter valores comunitários, a ter valores sociais, a respeitar a diversidade de pensamento, uma escola em que cabia pessoas de todas as religiões, católicas, não católicas, pessoas que não têm religiões. Então, eu espero, né, que a gente possa também pensar isso para todas as escolas, principalmente para as escolas públicas de Belo Horizonte. E o que a gente vê, gente, é que desde 2022, vários projetos como esse têm sido aprovados, né, têm sido apreciados por várias câmaras de vereadores do nosso país. Projetos que tentam impor a Bíblia como um livro paradidático para as nossas crianças. E esses projetos têm sido considerados inconstitucionais. A mudança que a gente vê nesse projeto que nós estamos avaliando hoje aqui na Câmara de Belo Horizonte é que ele não coloca a Bíblia como livro obrigatório, coloca como de opção facultativa, dizendo que os estudantes que não querem participar dessas atividades não são obrigados. Eu faço duas perguntas. Se a gente está avaliando a Bíblia como um livro que a gente vai utilizar nas escolas de história, de geografia, os estudantes que não quiserem participar dessas aulas vão ficar sem aula de história e geografia? E se a gente mesmo está pensando a Bíblia como outro tipo de recurso paradidático para ajudar no contexto do ensino, os estudantes que não quiserem participar, quem vai ficar com essas crianças? A gente vai contratar mais monitores para ficar com pessoas que não querem participar de momentos de leitura da Bíblia? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Então, gente, assim, não é, como já foi colocado aqui, não é papel do Legislativo Municipal dizer o que deve ou não ser apreciado nas escolas. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases. Isso não é papel nosso, vereadores, legislar sobre isso, né? E acho que a gente poderia pensar, né? Nós temos tantos problemas na educação de Belo Horizonte, será que a gente não pode se debruçar sobre esses problemas? Pensar sobre a frequência escolar, foi falado aqui, o IDEB de Belo Horizonte está caindo, gente. O IDEB está caindo, nós precisamos dar instrumentos para que essas pessoas, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os estudantes de Belo Horizonte, possam aprender as disciplinas que são científicas, né? Isso é muito importante para a gente poder aumentar o nosso IDEB. Nós tivemos aqui uma greve de terceirizados da educação, numa audiência pública convocada pela colega Isa Lourença, que pena, né, que a maioria dos vereadores aqui não estava presente, uma audiência super mobilizada de um problema concreto que impacta na vida direta dos estudantes por conta dos monitores e outras categorias de terceirizados. Né? Nós precisamos também valorizar os nossos professores. Será que a gente não pode conversar sobre esses problemas? A gente tem que trazer questões que são alheias, né, ao aspecto mais científico da escola, ao aspecto mais comunitário, inclusivo das escolas. Então, assim, deixar aqui minha discordância desse projeto, que a gente possa, né, se for o caso, conversar com outros setores, ouvir o Conselho Municipal de Educação da nossa cidade, porque é um projeto que não é inclusivo, que traz uma imposição de fora do projeto pedagógico e que extrapola e muito as nossas atribuições aqui na Câmara Municipal. Obrigada, presidenta. Obrigada. Para discutir, vereador Pablo Almeida. São 5 minutos de discussão. São 5 minutos. De novo, pelo amor de Deus, que doido. Só para voltar o tempo, presidente, por favor. Obrigado. Presidente, gostaria de iniciar falando aqui com algumas das pessoas que me antecederam. O projeto não fala em momento algum sobre imposição. O Estado, de fato, ele é laico, mas ele não é laicista. O Estado, de fato, ele é laico, mas o Estado não é ateu. E, assim como você citou o Mano Brown, eu gostaria de citá-lo também, quando ele disse, numa convenção do PT, que justamente o PT, o Partido dos Trabalhadores, se descolou da realidade. E é isso que a gente tem visto. Olha só o que está falando no artigo 1º, para quem não leu o projeto, para quem não sabe. A leitura da Bíblia Sagrada poderá ser realizada nas escolas públicas e particulares como recurso paradidático, para a disseminação cultural, histórica, geográfica e arqueológica do seu conteúdo. Justamente porque a Bíblia ela é o livro mais vendido da história da humanidade. Mais de 5 bilhões de cópias, presidente, já foram impressas e já foram vendidas. E mais, já foi traduzida para mais de 3.500 idiomas.
A Bíblia é o maior mapa arqueológico já produzido na história da humanidade. A Bíblia também dialoga com os 4 pilares do conhecimento: conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento vulgar e o conhecimento teológico. Tudo que a gente está falando aqui, Elton, que me antecedeu, que também falou sobre outras fés, a gente não está falando a respeito de fé, a gente está falando sobre recurso pedagógico para o ensino das nossas crianças. A gente não está falando de uma imposição sobre fé. Essa relação bíblica com a educação, ela vem lá de 1522, quando Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento inicialmente, e após fez a tradução também do Antigo Testamento, justamente para que as pessoas pudessem entender a Bíblia, porque ela era divulgada e ela era lida nos cultos pelos clérigos apenas em latim, e as pessoas não entendiam. Então ele fez essa tradução para o alemão, só que as pessoas ainda não sabiam ler. E justamente com esse contexto, as pessoas, juntamente ali com toda a movimentação da Reforma Protestante, as escolas começaram a ser criadas justamente nesse ambiente, para que as pessoas pudessem ter o entendimento do conhecimento da Palavra de Deus. E após isso, foi um incentivo justamente para que o Estado fosse o fator determinante na criação das escolas. Martinho Lutero não apenas traduziu a Bíblia, ele abriu as portas da escola. E a gente vê que as maiores universidades do mundo, a gente pode falar aqui de Harvard, Yale, Princeton, Universidade Livre de Amsterdã, que inclusive foi criada por um grande reformador que foi Abraham Kuyper. Todas essas universidades, presidente, elas foram criadas por cristãos, justamente para municiar os seus missionários sobre todos os artigos, mas eles também não negociavam a sua fé, porque eles entendiam que a fé era o princípio do conhecimento. E a gente pode ver aqui, por exemplo, lá em Harvard, que nasceu com a seguinte missão: que cada estudante se esforce para conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. O seu lema original de Harvard era Veritas Christo et Ecclesia, a verdade para Cristo e a sua igreja. Mas com o tempo tiraram Cristo, tiraram a igreja e deixaram apenas uma verdade sem nenhum tipo de fundamento. Em resumo, Harvard nasceu para servir a Cristo e a verdade. Hoje trocou a Cristo pelo relativismo e a igreja por uma ideologia. Esse projeto nos ajuda a retomar as raízes do verdadeiro conhecimento. A Bíblia não apaga a razão, ela ilumina a razão. Em uma sociedade que nós temos, por exemplo, apresentações como Cavalo Taradão, em uma sociedade onde nós temos, por exemplo, um seminário educando com, eu vou até mudar a palavra aqui, educando com anos. O problema não é a leitura bíblica dentro das escolas. O problema é a relativização de tudo isso que tem corrompido a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. E você nunca vai ver ninguém da esquerda vir aqui nesse plenário, nesse microfone, para se posicionar contra esse tipo de peça, igual eu acabei de falar aqui agora, porque eles não se posicionam contra, porque em muitos dos casos, ou na maioria deles, eles são os agentes que promovem esse tipo de coisa. Então, eu gostaria de solicitar a todos os colegas que votem a favor desse projeto, porque, de fato, é um projeto que vai visar a melhoria do nosso sistema educacional aqui em Belo Horizonte como um todo. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Para discutir, vereadora Isa Lourença. Presidenta, boa tarde. Eu acho que vocês querem impor a Bíblia nas escolas, porque, na verdade, quem precisa estudar a Bíblia é vocês. Porque eu não sei como pode fazer tudo ao contrário do que prega a história de Jesus Cristo. Eu cito, vereador, o símbolo de vocês é uma arma. Nesse plenário, eu já vi gente usar desse microfone para idolatrar um torturador da ditadura militar. Nesse plenário, eu já vi gente usar do microfone para perseguir pessoas travestis e transexuais. Eu não sei aonde vocês aprenderam sobre Jesus Cristo,
porque vocês fazem tudo o oposto do que ele pregou. E é por causa de discursos violentos, como o que vocês fazem aqui, que todos os dias, infelizmente, a gente vê crimes de LGBTfobias na sociedade. A gente vê pessoas sendo assassinadas porque são pessoas trans, travestis, gays, lésbicas, bissexuais e tantas formas de ser. A gente vê pessoas suicidando, tamanha opressão que elas sofrem nas suas famílias e dentro das escolas. A gente vê terreiros de matriz africana sendo invadidos e Que isso? Calma aí. Bem, com 33 presenças, continuamos. Para discutir, vereador Pedro Patrus. Bom, presidente, obrigado aí por deferir o meu verificação de código. Estava meio vazio aqui, as pessoas aparecem. Bom, eu acho que eu escutei atentamente as falas que foram feitas aqui, principalmente pela turma que defende esse projeto, que são falas, presidente, assim, que eu respeito profundamente, mas são falas do século passado, falas antigas, e nesse momento, vereador Cláudio, estou me sentindo no século XIX, XVIII, onde o Estado não era separado da religião, era uma coisa só, e nós, com esse projeto, é uma tentativa de voltar a essa confusão que era um Estado misturado com a religião. Nós sabemos, e quem estudou sabe a complicação que isso significa. Então, é um projeto
que a vereadora Cida falou muito bem, é um projeto para falar que existe. É um projeto para falar, Belo Horizonte é a primeira capital, que a Bíblia está... Não precisa disso. Não precisa disso. É desnecessário esse projeto. É um projeto, para o Vanderlei não ficar chateado comigo, é um projeto ruim. É um projeto ruim. Não é nem, total respeito à vereadora Flávia, que ela me conhece, sabe que eu tenho liberdade de falar que é um projeto ruim, que é um projeto que não tem sentido, não tem constitucionalidade num projeto desse. Tanto que nós fizemos emenda que é exatamente, então tá, pode usar a Bíblia para o didático nos colégios confessionais, que ela fez, inclusive, um projeto de lei dos banheiros para os colégios confessionais. Então, faça para os colégios confessionais. Agora, no colégio público, não. Aí não. Aí nós não podemos aceitar de forma alguma um projeto como esse. E aí não é desrespeito nenhum desrespeito à religião de qualquer pessoa, à Bíblia. Pelo contrário, existem edições, existem Bíblias importantes. Aqui, o livro mais vendido do mundo. O livro mais vendido do mundo. Essa que foi a expressão dita aqui. É dinheiro, é o livro mais vendido. É o livro mais lido do mundo. Tudo bem, é legal, o mais vendido. Essa é a forma que se trata a religião por algumas pessoas. É o bezerro o mercado é o bezerro de ouro. Essa que é a questão. É o mercado, é o dinheiro. É isso que essas pessoas fazem. Então, é muito perigoso um projeto desse. É desrespeito. E aí é respeito total às religiões. Como nós aprendemos com a Bíblia, podemos aprender, mas nós aprendemos com os nossos ancestrais, aprendemos com outras religiões, que também tem que ser respeitado. E ninguém aqui está fazendo um projeto desse porque sabe que não tem necessidade. Isso é da vida. A Bíblia é um livro que reforça a fé das pessoas, que continue sendo, não tem problema nenhum. Agora, daí é demais fazer um projeto que coloque a Bíblia como livro paradidático na escola, para falar que, eu fiz um projeto que pus a Bíblia paradidático na escola. Beleza, isso não vai. Sabe assim? E aí o vereador Helton coloca algumas vezes uma questão, é isso, e a cidade? E as questões? Aí, viu? O Helton ficou feliz. E essa discussão? Nós vamos ficar nessa reação toda vez que vem projetos. Sabe assim, é espantoso que nós estamos vivendo nesse momento. Não tem pega, não tem constitucionalidade, não tem o porquê de um projeto como esse, a não ser um projeto eleitoreiro, a não ser um projeto que a pessoa faz para ganhar seus likes diários, ganhar seus likes na rede social. Nós temos que parar com isso, nós temos que ter a realidade. Que Belo Horizonte é uma cidade que ainda tem gente passando fome, Belo Horizonte é uma cidade que tem gente nas ruas, Belo Horizonte tem grandes problemas, e parar de pensar só nos seus likes e nas suas redes sociais e pensar na realidade dessa cidade. Então, dito isso, eu peço 142. Para recorrer, presidente. Espera aí, deferido. Presidente. Não, é para apresentar as razões, então, vereador Pablo. Ele já recorreu. Por favor. Para recorrer, presidente. 1 minuto para apresentar as razões. Presidente, como eu já disse aqui, a gente já apresentou vários argumentos relacionados aos recursos arqueológicos, vários outros recursos de forma científica, que a Bíblia ela pode sim ser utilizada. Tudo que eu falei aqui, ninguém rebateu. Só me falaram que o Estado é laico. A única coisa que conseguiram falar, o Estado é laico. Eu já respondi isso também. Agora, de argumentação, ninguém conseguiu me rebater. Apenas ficaram aqui falando que o símbolo que a gente tem é uma arma. O símbolo que nós temos, vereadora que não está mais aqui, que nós defendemos é justamente a cruz de Cristo, que nos religou junto a Deus, que a gente tinha perdido esse relacionamento, e essa cruz é que nos religa ao nosso Criador. E justamente você falou que a gente está incentivando o crime. Apresente aqui algum crime que a gente incentivou, por favor. E quando você fala também, vereadora, que a gente estava atacando, todos os dias tem algum terreiro que está sendo atacado, mostre qual terreiro está sendo atacado e me fale, por gentileza, que eu quero ajudar. Eu quero ajudar a lutar contra esses criminosos que têm
atacado esses terreiros, mas eu também gostaria de ter o apoio de vocês quando as igrejas forem atacadas, assim como foi lá no Sul, por um vereador, inclusive, do PSOL, à época, e vocês simplesmente também não falaram absolutamente nada. É hipocrisia e incoerência. Esse é o partido de vocês. Obrigada. Em votação, o recurso do vereador Pablo Almeida para encaminhar, vereador Pedro Patrus. Eu achei um pouco confusa a fala do vereador Pablo, na realidade, porque ele está falando de uma forma que ninguém está discutindo essa questão. Aí entra o partido, aí entra a cruz, que não sei aonde. Então, assim, me confunde, não é porque eu tenho 2 neurônios, eu tenho uma capacidade boa de entendimento, mas, como vocês aprenderam com o Olavo de Carvalho, eu fico com dúvida mesmo do que entender melhor o que vocês falam. Então, eu pedi esse 142 para a gente discutir um pouco esse projeto, que é um projeto inócuo, um projeto ruim para a cidade de Belo Horizonte, o projeto não tem sentido. E aí, eles estão levando muito para o coração, mas tem que ter mais amor na vida, mais paixão. Às vezes, tudo para eles é uma coisa muito reduzida ao cristianismo, sem pensar em outros. O que falta nessa Câmara é empatia com outras religiões, sabe? Isso é empatia, o diálogo, a conversa. E eu estou falando aqui o tempo inteiro, não tem problema com nenhuma religião, respeito a todas. Agora, respeitem também as nossas ideologias, os nossos partidos. Obrigada. Para encaminhar, a vereadora Cida Falabella. Vou encaminhar aqui, dizendo que o texto literário em seu conjunto, os livros bíblicos, não apresentam conteúdo destinado ao público infantil. Isso é um texto da SMED, um parecer. Deve-se considerar que textos bíblicos trazem narrativas impactantes que retratam guerras, sacrifícios, conflitos familiares, figuras de linguagem, mitos e rituais que devem ser leituras mediadas por leitores que já se apropriaram de certas chaves de interpretação, nem sempre conhecidas nem pela maioria dos leitores adultos. O trabalho dessa natureza deve ser devidamente preparado por professores para mediar a leitura de textos sagrados, não apenas da Bíblia, nas disciplinas de ensino religioso, como também das demais tradições religiosas. Gente, essa é a SMED, a Secretaria Municipal de Educação, que escreveu esse texto sobre um projeto semelhante do vereador Jorge Santos. Esse é um dos destaques que eu gostaria de fazer. Obrigada. Para encaminhar, vereador Sargento Jalisson. Para caminhar, presidente, o voto sim ao recurso do vereador Pablo, mas eu quero contar uma história bem rápida aqui dentro do meu tempo. Eu tenho 3 filhas, uma de 9, uma de 6 e uma de 5 anos. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, não. A minha esposa decidiu que ela iria ler a Bíblia para as nossas filhas, para contar história. E toda vez que nós vamos dormir, colocar as crianças para dormir, eu me deito ao lado delas e ouço a minha esposa contando os trechos da Bíblia. Ela comprou, inclusive, uma Bíblia infantil. Quisera eu ter tido essa oportunidade com os meus pais, só que eles não tinham esse tempo de fazer isso comigo e com o meu irmão. O que as minhas filhas têm aprendido, isso tirando aqui todo o viés religioso, a Bíblia ela é um mar de conhecimento, é um contexto histórico, é algo que nos ensina. Então, eu peço aqui que aprovem o recurso do vereador Pablo Almeida e peço também que votem sim ao projeto da vereadora Flávia Bosch, que é um projeto de extrema importância, porque nem todos os pais têm a oportunidade de fazer com os filhos o que a minha esposa está fazendo. Parabéns, viu, Flávia? Está ajudando muitas famílias que não têm essa oportunidade. Obrigada. Para encaminhar, a vereadora Júlia Santos. Presidenta, mais uma vez tentam distorcer, né, as discussões que a gente traz aqui, mas a gente, infelizmente, vive essa casa tem se tornado esse palco, né, desse joguinho, né? Mais uma vez, reforçar que, ainda assim, sabe, vereadores, é um Estado laico, a gente entende essa complexidade, inclusive, de ser um Estado laico, que é um projeto que não respeita as pluralidades das religiões. Quando o vereador fala, então, que quando os terreiros estão sendo atacados, o compromisso, eu espero que esse compromisso seja verdadeiro, porque esse é um problema real. E, muitas das vezes, esses crimes são cometidos a favor de uma fé, incitados nos púlpitos das igrejas, que pregam um único caminho e que não dá liberdade, inclusive, das pessoas professarem uma fé diferente do que acreditam. Então, mais uma vez, essa casa não pode se tornar um púlpito religioso. Que vocês guardem a sua fé, a sua religiosidade para as suas igrejas. Aqui é para a gente discutir os problemas reais da cidade.
enfim, por mais que ele passe por essa questão, que é super pertinente, sabe, vereadora? Mas também eu quero ver o posicionamento dos vereadores e vereadoras nessa casa, quando a gente propor a leitura de outros, de outros, como o Alcorão, a Bíblia... Vereadora. Enfim, vou concluir. Como outras literaturas diferentes da Bíblia, enfim, pentecostal, religiosa, como queiram colocar. Obrigada. Para encaminhar, vereador... Aqui para encaminhar a favor do 142 do vereador Pedro Patrus, tem uma dúvida aqui que a gente não pode sair dessa reunião de hoje. A gente não pode dizer, né, como o vereador mencionou, que ninguém contestou o fato da gente estar falando que a Bíblia não é o livro científico. De fato, gente, a Bíblia não é o livro científico. A Bíblia pode ser um documento histórico, mas a Bíblia não é um documento de teoria da história, né, de conceitos históricos. Ela pode ser utilizada para a gente compreender aspectos da vida, para a gente se formar moralmente, para a gente se formar eticamente, mas ciência tem método, né? Ciências têm experimentação, tem formação de teorias. A ciência serve para a gente compreender e explicar os fenômenos sociais, os fenômenos ambientais, e a Bíblia não é um livro para isso. Então, esse é um dos motivos que a gente não vai utilizar a Bíblia como um livro para explicar a teoria da história, para explicar a geografia, para explicar a arqueologia. Ela pode ser utilizada, mas ela não é a fonte desse tipo de conhecimento. Obrigada, presidente. Obrigada. Alguém mais vai encaminhar? Bem, então, para a votação, solicito às vereadoras e aos vereadores que ocupem os seus lugares. As vereadoras e os vereadores que estiverem a favor do recurso do vereador Pablo permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. As vereadoras e vereadores presentes ou remotamente se manifestem no sistema. Provido o recurso, fica indeferido 142, solicitado pelo vereador Pedro Patrus. Voltamos à discussão do projeto de lei 825/2024 com o vereador Irlan Melo. Obrigado, presidente. Eu vou começar com uma citação de William Shakespeare, onde ele diz que o diabo, quando lhe convém, cita muito bem as Escrituras. Está lá no Mercador de Veneza. É interessante isso, né? Porque, em determinado momento, quando Jesus foi tentado, vereador Cláudio, o diabo citou as Escrituras para ele. Então, isso pode ser utilizado de diversas formas, não é verdade? E a discussão aqui me lembra uma passagem bíblica muito interessante. Certa vez, Jesus estava ensinando, várias criancinhas chegaram. Elas queriam se aproximar do mestre, mas os adultos não permitiam. Sabe por quê? Porque iriam incomodar o mestre, não pode chegar nele. O que Jesus falou? Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Leiam o projeto, vereadores. O projeto não impõe a leitura da Bíblia, em nenhum momento. Ele autoriza a leitura da Bíblia. E eu vejo vereadores vindo aqui fazendo exercício de futurologia. Eu voto, mas você tem que fazer um compromisso comigo aqui, que vai votar quando uma pessoa ou outra apresentar um outro projeto assim. Eu não quero fazer exercício de futurologia aqui, não. Nós estamos votando um projeto específico. Esse projeto da vereadora Flávia Borja, que é um projeto que não está obrigando nenhum dos vereadores, nenhuma das escolas, quer particulares, públicas, a permitir. Mas, na verdade, nós temos no Brasil um movimento contrário. Qual é o movimento contrário? Retirar símbolos religiosos, retirar a leitura da palavra, retirar a possibilidade de se discutir a palavra. Aqui alguns vereadores quiseram falar sobre ciência e Bíblia. A ciência só comprova o que está na Bíblia. Só comprova, o tempo todo comprova o que está na Bíblia. Mas nós não estamos aqui para fazer proselitismo em relação à palavra de Deus. Não é obrigatório fazer o uso da Bíblia, é uma faculdade. Se nós pegarmos aqui a leitura do texto da vereadora Flávia, está dizendo que a leitura da Bíblia Sagrada poderá
não está fazendo nenhum tipo de imposição. Mas eu vi gente aqui dizendo que a Bíblia é perigosa. De fato, ela transforma as pessoas, ela é muito perigosa. Ela transforma uma pessoa que vivia num mundo totalmente obscuro, ela vem para um mundo iluminado, transformado. Ela pega uma pessoa que a sociedade, como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, que era chamada de imunda pela sociedade, Jesus a acolheu e chamou ela de quê? Filha. E é assim que Jesus transforma a vida das pessoas, muda, transforma a vida das pessoas. Agora, esse projeto, que eu creio que se transformará em lei na cidade de Belo Horizonte, ele não tem objetivo de evangelização, ele não tem objetivo de conversão. Nós não estamos falando aqui, como eu ouvi dizer, de outras religiões que estão sendo atacadas. A religião mais atacada no mundo se chama cristianismo. É a religião mais atacada no mundo, onde homens e mulheres, nesse exato momento, estão sendo assassinados, única e exclusivamente por defender a sua fé. Agora, nós queremos o quê? Com uma desculpa de laicidade, impedir que a Bíblia possa, veja o verbo, possa ser utilizada para se fazer estudos. O texto do projeto da vereadora Flávia é um texto muito bom, porque ele diz também que nenhum aluno será obrigado a participar das atividades. Então, aquela conversa que foi dita aqui, que o pai não está sabendo, não, ele simplesmente diz, não, eu não quero que meu filho ouça nada relacionado à palavra de Deus. E aqui, então, é um auxílio, ou seja, esse projeto, na verdade, ele não traz o ódio que está sendo destilado aqui pela esquerda, infelizmente, ele quer trazer amor. Vocês é que precisam tirar o ódio do coração. Quem está falando aqui que os cristãos têm ódio, aqui foi dito, né, que nós temos ódio no coração, foi dito, mas não é isso não. Na verdade, o que nós temos é amor pelas almas perdidas. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Para discutir, vereador Uner Augusto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu vejo o projeto da vereadora Flávia Borges como um projeto que leva cultura para os bancos escolares, que permite que a Bíblia seja utilizada como um documento histórico, como uma fonte histórica de conhecimento. E se nós avaliarmos, nós vamos perceber que várias das grandes obras literárias que foram elaboradas ao longo dos séculos na nossa cultura ocidental, e especialmente no Brasil, tiveram a Bíblia como referência. E dar acesso a essa fonte de conhecimento é permitir que esses alunos de Belo Horizonte tenham acesso a um conhecimento que não teriam, caso desconhecessem o texto bíblico. Eu estava lembrando, por exemplo, para pegar um único exemplo, o livro do Machado de Assis, Esaú e Jacó. Quem não conhece a história de Esaú e Jacó, que é uma história bíblica, aproveita menos a leitura. Um poema de Camões, que muitos de nós aprendemos nas escolas, né? 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, né? Quem não conhece a história de Labão, Raquel, Jacó, também não vai entender o poema, né? O vereador Elton Júnior, ele recordou a sua história e falou um pouco sobre, né, como ele teve uma formação cristã, né? Enquanto eu ouvia, eu estava lembrando de uma outra história minha. Eu acho que muitos de vocês não conhecem. Eu cursei parte da graduação em filosofia. E, enquanto eu estava na Universidade Federal, eu estudei grego, um semestre, não lembro nada, mas eu lembro da primeira aula. A primeira aula, nós estudamos grego com o Evangelho de João. En archén hologos, kai hologos, en proston theon. Isso eu lembro, né? No início era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todos os alunos de todos os cursos que estudavam grego estavam lá com o Evangelho de João, lendo, e ninguém reclamou, ninguém achou ruim. Por quê? Porque era uma fonte histórica, um texto original em grego, que todos leram e todos aprenderam.
Sabe, eu acho que a gente tem que problematizar menos alguns assuntos e levar as coisas tal como elas são. O projeto é bom, dá acesso a uma cultura bíblica que eu tenho certeza vai dilatar o conhecimento dos nossos estudantes e permitir que nós tenhamos, vereadora Luísa Dulce, índices melhores no IDEB. Em votação o projeto 825/2024 para encaminhar a vereadora Flávia Borja. Bom, então vamos à votação, finalmente, né? Pelos motivos já colocados aqui, explicitados, e recorrendo a um estímulo cultural. Porque eu fico pensando aqui, questionando, quando que algo é tido como cultura e quando é tido como religião? Se nós temos já curricular o estudo de religiões de matriz africana, é currículo, está lá dentro da escola, aí é cultura. Mas quando a Bíblia vai ser lida na escola, pode ser lida, aí é religião. Por quê? Por que essa resistência? Eu venho aqui para dizer que esse projeto diz sobre algo cultural. Mais uma vez, uma fonte riquíssima de informação, de conhecimento. Não deveria haver uma resistência a uma cultura milenar. Então, eu peço encarecidamente aos colegas o voto, porque o Estado é laico. Eu peço o voto para esse projeto. Porque o Estado é laico, um Estado que não impede e que não estimula. Eu peço o voto sim nesse projeto de lei. Obrigada, vereadora. Para encaminhar, a vereadora Isa Lourenço. Olha, presidente, para encaminhar, nós vamos aos fatos. Nenhum professor, professora hoje é impedido de utilizar a Bíblia como material para didático nas escolas. Isso tudo que o vereador Uner relatou aqui pode acontecer nas escolas normalmente hoje, não existe nenhuma vedação. Agora, por que é que a vereadora Flávia Borja apresenta um projeto de lei, sendo que isso já pode acontecer nas escolas, e ela não pode legislar sobre isso, porque já é pacificado que não se pode, as casas legislativas, legislarem sobre o que é ensinado nas escolas. Isso é inconstitucional. O vereador Jorge, inclusive, apresentou um projeto de lei nessa casa e retirou por conta disso. Então, assim, por que é que ela traz um projeto inconstitucional nessa casa e um projeto inócuo? Para poder ficar dizendo, enganando as pessoas, dizendo que agora Belo Horizonte vai ler a Bíblia nas escolas. Então, por isso, eu encaminho o voto não. Obrigada, vereadora. Aproveitar para registrar a presença do nosso colega Jorge Santos. Bem-vindo. Para encaminhar, em votação, vamos votar o projeto 825/2024. Essa aí foi bem, Fábio. Você estava aqui, a vereadora estava aqui. Ué. Não, mas aqui é fila. Nós vamos voltar com a faixa? Eu apoio, entendo. Mas então agora a gente vai disputar esse lugar aqui. Não, a gente vai ficar disputando aqui. Olha que coisa horrorosa que vai se tornar essa casa. Vamos voltar com a faixa. Eu estou aqui mexendo no telefone, aqui, olhando para cá. Estamos em votação, vereadores Bruno Miranda, Bruno Pedralva, doutora Michele Siqueira, vereador Elton Júnior, Janaína Cardoso, Pedro Rousseff, Vili e Wagner Ferreira. E Neném da Farmácia.
E vereador José Ferreira... Ah, não, já votou. Achei que o Juliano tinha saído, tinha deixado era a Fernanda, né? Não, achei que o Juliano tinha deixado a Fernanda como presidente, não era o Pedro, não. Quem é que decide agora? Como é que... Encerrada a votação, ficam... Encerrada a votação, com 28 votos favoráveis, 8 contrários e 2 abstenções. Fica aprovado o projeto 825/2024 e prejudicadas todas as emendas e subemendas, exceto a emenda aditiva número 3. Em votação, emenda aditiva número 3, para encaminhar, vereador Pedro Patrus. Bom, presidente, essa emenda, ela é uma emenda simples. Diz, né, é aditiva no parágrafo 2º, no artigo 1º, que as atividades pedagógicas dispostas nesse artigo não poderão ter conotação religiosa e fica garantido os interesses e os direitos das crianças e dos adolescentes assegurados na Constituição da República e no Estatuto da Criança e Adolescente. É uma emenda aditiva simples, que tenta reduzir os danos desse projeto, que garanta os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, isso que chama uma emenda, viu, neném da farmácia, é uma emenda de redução de danos nesse momento de um projeto tão ruim e tão eleitoreiro que passa por essa casa. Obrigada. Para encaminhar, vereador Vanderlei Porto. Senhora presidente, eu quero encaminhar aqui o voto não agora, né, que a gente esteja atento aí, porque eu não entendi a fala do colega em redução de danos, ou seja, algo que é para prejudicar o projeto, tirar o que é original do projeto e com a desculpa de reduzir danos. Não entendi isso. E mais uma vez, durante o processo, desrespeitou o colega, como sempre, falando que o projeto é ruim. Para com isso, Pedro. Então, o projeto vai ser de extrema importância. Afinal de contas, estamos falando do livro que foi impresso em 1455 a primeira vez. Então, é algo importante, é histórico. Então, encaminhar o voto não para que o projeto não seja prejudicado. Obrigada. Para encaminhar, vereadora Isa Lourença. Uai, gente, eu não estou entendendo vocês, porque vocês estavam argumentando aqui que o projeto não é imposição de religião, não é sobre estudo da religião, é um estudo de história, cultura e tal. E essa emenda do Pedro é exatamente que diz que as atividades não terão viés religioso, sendo garantido o melhor interesse da criança e do adolescente, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vocês estão contra respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente e garantir que o estudo não vai ter um viés religioso e sim para outras atividades didáticas. Realmente, então, tudo que vocês falaram aqui antes é mentira. Eu encaminho voto sim na emenda do Pedro. Obrigada, vereadora. Para encaminhar, vereadora Júlia Santos. Mais uma vez, as contradições aparecem, né? Com a desculpa de que não era fundamentalista, não era religioso, mas quando, como bem disse a vereadora Isa,
quando tem uma emenda que vai resguardar o interesse, de fato, de quem vai ser alcançado e atendido verdadeiramente, vocês estão votando contra. Então, prova mais uma vez que não passa de um projeto eleitoreiro, de mais uma vez, de uma vereadora que se vale exclusivamente de pautas para se promover, de perseguir outros grupos. Então, mais uma vez, a contradição dessa casa, ela fica evidente. E se não trata de religioso, qual o problema, então, né, de votar essa emenda? Fica aí o questionamento. E é basicamente isso, por enquanto. Obrigada. Para encaminhar, a vereadora Flávia Borja. Por enquanto, vou me ater aqui a falar que a possibilidade da Bíblia como livro de consulta para um trabalho não fere de modo algum o ECA. E essa emenda de redução de danos, como foi chamada, gente, eu fico na alegria, deixa eu confessar aqui, quando meu colega fala que esse projeto é ruim, eu fico na alegria que eu vejo que eu estou no caminho certo, mas meu coração pula de alegria, porque vindo de quem vem falando que o projeto é ruim, me coloca exatamente no caminho certo. Eu fico muito feliz, continue falando, não importo. O vereador vem aqui achando que fica chateado, eu não importo, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Então, essa redução de danos acaba com o projeto. Então, é o que encaminho. Inclusive, o vereador Jorge Santos está ali, só falando rapidinho, tinha um projeto semelhante, né, vereador? E o senhor tirou, não é porque era inconstitucional, é porque já tinha um projeto na casa, nós conversamos a respeito, era um projeto semelhante a esse, foi retirado porque já tinha um projeto tramitando na casa. Então, vamos falar a verdade, ninguém está aqui enganando ninguém, como foi dito, não. Obrigada. Para encaminhar, vereador Irlan Melo. A emenda, a subemenda 2, do vereador Pedro Patrus, é péssima. É lamentável. Ele cria uma questão subjetiva na análise aqui. O projeto é objetivo, mas quando ele apresenta uma questão subjetiva, quem é que vai discutir isso aqui? Quem que vai ter a discricionariedade disso aqui? Não tem como. Então ficou ruim, péssimo. Então não dá para aprovar. Infelizmente, vereador, eu teria coragem de vir aqui e pedir o voto sim à sua emenda se ela prestasse, mas ela, infelizmente, é imprestável para o fim que ela busca fazer, então não tem jeito. Então, assim, o voto é não, o projeto já está aprovado, vamos votar não, porque, infelizmente, essa emenda aqui vai prejudicar o projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém para encaminhar? Então, estamos em processo de votação. Senhoras vereadores e vereadoras, por favor, registrem seu voto. Você não pode falar o que eu... Vou declarar.
Vereadores Dr. Bruno Pedralva, Elinho da Farmácia, Janaína Cardoso, por favor, e Lucas Ganem, por favor, registrem seus votos. Vereadora Janaína Cardoso, por favor, registre seu voto. Encerrada a votação, 13 votos sim, 25 não, 0 abstenções. Então, fica rejeitada a emenda número 3. Declaração de voto. Para declarar, vereador Pedro Patrus. Bom, presidente, primeiro eu quero agradecer os 13 votos. Pô, até saiu do painel já. Quero agradecer os 13 votos. Eu acho que nós avançamos porque foi uma emenda que eu gostaria de ter discutido as outras emendas também. A Câmara tem uma péssima mania de tirar e não querer discutir as emendas quando pediu preferência. Então, assim, como nós tivemos 13, eu gostaria de ter discutido as outras emendas também. Infelizmente, as pessoas, alguns vereadores não gostam do diverso, não gostam de diálogo, não gostam de conversar sobre as emendas dos projetos. Por fim, só dizer, viu, vereador Flávio, total respeito à senhora. Quando eu falo que um projeto ruim, é a minha opinião. Sabe, assim, não é da senhora, não é pessoal, não é nada. Então, o vereador Vanderlei fica chateado pelos outros, e eu quero deixar claro que não é nenhuma ofensa pessoal à senhora, que eu tenho um profundo respeito, e a senhora sabe disso. Obrigada. Para declarar voto, vereadora Flávia Borja. Declarar voto. Eu sei disso, vereador Pedro Patrus. Eu sei que é com muito respeito, não levo pessoal, não, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Aqui é o lugar da discussão. Né? E se a gente for ficar toda mimizenta aqui, a gente não vai levar a lugar nenhum. Só para declarar o voto, hoje uma vitória contra o obscurantismo nas escolas de Belo Horizonte. Né? Nós estamos aqui levando cultura, conhecimento, informação, através da Bíblia Sagrada, que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz.
mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de fazer separação entre juntas e medulas, entre alma e espírito. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Hoje é um grande dia, é um dia de nós celebrarmos que a palavra de Deus poderá ser consultada como informação, e esse é um dia que a gente tem que celebrar. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Para declarar, vereadora Júlia Santos. Vou ser bem breve, presidenta. Lamentar que uma casa legislativa se torne púlpito de igreja mais uma vez. Tenho certeza que não é esse o caminho. Guardar as suas convicções religiosas para a igreja de vocês, não é esse o lugar. Guardar as pregações para a igreja de vocês, mas também lamentar que um projeto como esse, que a gente entende e reafirma um projeto eleitoreiro, passe e, principalmente, tenha uma divulgação ampla no lugar que está sendo divulgado, distorcido, para não dizer de outros termos. E, mais uma vez, quando for me usar como meme, gente, me pega no look bonitinho como eu estou hoje e não acelera minha voz, não, fica ruim demais, já sou meio fanha, então, quando vocês se valerem de mim como meme, dá uma moralzinha aí, sabe? Me pega mais bonitinho, aprende aí com os vereadores aí que a gente já combinou, porque tá ruim demais, sabe, presidenta? Toda fala minha vira meme aqui. Para declarar, vereador Irlan Melo. Quero parabenizar os vereadores aqui pela aprovação do projeto, dizer que enquanto nós estamos vendo no Brasil várias e várias casas legislativas tentando esconder a Bíblia, esconder os símbolos religiosos, impedir que a Bíblia possa ser utilizada, aqui na cidade de Belo Horizonte nós estamos reforçando essa possibilidade. É uma vitória daquelas pessoas que conseguem conviver com a diversidade. Porque quem não consegue viver com a diversidade, quer o tempo todo calar as pessoas. É isso que está acontecendo. Querem calar. Mas enquanto nós vivermos ainda na democracia, com certeza não vão conseguir calar e nós vamos sim continuar aprovando projetos de acordo com a visão de cada parlamentar. Agora, você que tem uma visão diversa, apresente o projeto, vamos discutir e vamos ver se consegue ou não aprovar. Parabéns, obrigado, presidente. Obrigada. Para declarar, vereador Pablo Almeida. Para declarar voto, presidente, gostaria de parabenizar a vereadora Flávia Borja pela iniciativa do projeto. Falar com, Júlia Santos. Júlia, molduras boas não salvam quadros ruins não, minha filha. Não adianta não, não tem jeito. Isso aí você pode ficar tranquila que melhorar você é só nascer de novo. Marx disse que a religião é ópio do povo. E a gente sabe que, de fato, a religião não é o ópio do povo, é o único antídoto contra a idiotia do coletivo. A fé que não pode ser vivida em público, vereadora, não é uma fé verdadeira. E por isso que a gente está aqui todos os dias, com base na nossa fé, com base naquilo que a gente acredita, com base nos princípios que regem os nossos votos aqui, votando e buscando sempre o melhor do povo de Belo Horizonte. Obrigado, presidente. Obrigado. Para declarar, vereador Vanderlei Porto. Quero mais uma vez parabenizar a vereadora Flávia pelo projeto, parabenizar os vereadores que votaram sim, e vai ser uma oportunidade, a gente espera que o prefeito Álvaro possa sancionar esse projeto, e vai ser uma oportunidade nas escolas, as crianças terem essa fonte de estudo, que é fundamental para a vida em todos os sentidos. Não estamos falando aqui de religião A ou B, estamos falando, como eu disse anteriormente, de um livro milenar, né, Cláudio? Cujo autor ainda vive, né? Então, essa é a diferença da Bíblia para qualquer outro livro que tenhamos. E ainda digo mais, a Bíblia não é uma verdade relativa, ela é uma verdade absoluta, indiscutível. Obrigado, presidente. Obrigada. Para declarar, vereador Neném da Farmácia. É uma simples palavra. O que me assusta hoje não é as pessoas assustar com a leitura da Bíblia. O que me assusta hoje no nosso país, não só em Belo Horizonte,
É o que virou cultura na nossa nação. Isso é que me entristece. Obrigada, vereador. Bem, não há anúncios. Às 16h49, passamos ao grande expediente. Eu queria aproveitar esse momento para mandar o nosso abraço para o aniversariante do dia, vereador Braulio Lara. Que Deus te ilumine.